Pessoal, então, eu acho que vocês estão vendo aí, né? O material que está disponível. Pode me dar um... Sim. Ótimo. Então, aqui, ó, as principais conclusões da pesquisa de Hawthorne, que descrevem as bases da teoria das relações humanas, foram relacionadas a seguir. Esse aqui é o autor Sobral, né? Eu tirei de lá. Aí, a primeira que aparece aí é a integração social afeta a produtividade. Desses itens aqui embaixo, qual que estaria relacionado com essa primeira aí? Alguém fez essa daí? Eu coloquei a terceira, não é a capacidade individual de cada funcionário. Eu também coloquei essa. Perfeito, é isso aí mesmo, tá? Não é a capacidade individual de cada funcionário que define a sua produtividade, e sim a sua capacidade social, sua integração no grupo. Perfeito. Então, a primeira aí, né? Matamos. Agora a segunda. O comportamento é determinado pelas regras do grupo. Comportamento é determinado pelas regras do grupo. E aí, essa daí, quem arrisca aí? Quem fez? Eu coloquei a última. Coloquei a última. Os funcionários não agem isoladamente. Ou no vácuo, mas como membros de um grupo. Então, quando a gente está diante de um grupo, a gente tem que perceber isso, que o comportamento daquelas pessoas não vai ser o mesmo comportamento se ela estivesse sozinha ali com você. O comportamento dela vai ser o resultado da interação com o ambiente onde ela está. Tá? Então, perfeito. Então, esse segundo aí e tal. Agora, terceiro, ó. As organizações são formadas por grupos informais e formais. E essa daí? Qual que vocês colocaram? Eu coloquei volta-se o foco para o grupo que existe de modo informal na empresa e que não são relacionados ao cargos e funções. Isso aí, perfeito, tá? Certinho. E agora, o último aqui, ó, a supervisão mais cooperativa aumenta, né, a produtividade. E essa daí, então? Ficou sobrando essa daqui. É que sobrou, né? O supervisor mais eficaz é aquele que tem habilidade e a capacidade de motivar e liderar seus funcionários em torno do objetivo da empresa. Perfeito. Uma outra grande observação, né, da teoria das relações humanas, que o tipo de liderança vai afetar na produtividade aí do grupo de pessoas. Agora vamos aí a essa questão que caiu na banca CESP. Né? Para o pessoal aí que estava concorrendo ao cargo de administrador. Fala assim, ó, um marco na abordagem clássica da administração. Quando fala abordagem clássica, eu lembro de duas teorias, né? Quais são? Quando eu falo abordagem... Seria a teoria científica e a clássica? Perfeito. Então, fala assim, ó, um marco da teoria da científica e a clássica foi a experiência de Hawthorne. Vocês acham que a científica e a clássica foi a experiência de Hawthorne? Não. É das relações humanas. Isso. Se ele tivesse colocado um marco da teoria das relações humanas foi a experiência de Hawthorne, estaria correto, né? Mas a abordagem clássica, que compreende a científica e a clássica, não teve essa experiência de Hawthorne. Aí, a outra parte, que está falando que a experiência de Hawthorne buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho para obter a maior eficiência e a racionalização das tarefas.
essa segunda parte tem a ver com qual teoria? Não é com as relações Científica. humanas. Isso aí, com a científica. Então, essa questão, tá vendo? Ela tem várias partes erradas. Ela está errada porque não foi a abordagem clássica, se você tiver que justificar, né? Não foi a abordagem clássica que trabalhou em cima da experiência de Hawthorne, foi a teoria das relações humanas. E quem buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho foi a teoria da administração científica e não a experiência de Hawthorne. Beleza, gente? Pode repetir, professora, por Beleza. favor? Uhum. Por que está errado, né? Porque um marco na abordagem clássica, no lugar de escrever abordagem clássica, seria um marco na teoria das relações humanas. A experiência de Hawthorne não se refere à abordagem clássica, se refere à teoria das relações humanas. A primeira justificativa. Rosane, ficou mudo aqui. Não é porque eu estou escrevendo aqui. Dá para vocês acompanharem aí que eu estou escrevendo? Ah, tá. Aqui embaixo, ó. Que aí eu botei assim, ó. A experiência de Hawthorne refere-se à teoria das relações humanas e não à abordagem clássica. E quem enfatizou a importância das condições, né, do ambiente de trabalho foi a teoria da administração científica. Aí vamos dizer assim, tá bem justificadinho, né? Tranquilo aí, gente? Posso passar para 2? Então, vou passar para 2, tá? Essa também... Ok. Beleza, obrigada. Essa caiu para o cargo de técnico administrativo. Fala assim, ó, teve o mérito de demonstrar que a recompensa salarial, mesmo quando efetuada em bases justas ou generosas, não é o único fator decisivo na satisfação do trabalhador, dentro da situação de trabalho. Esse contexto está associado a qual teoria dessas aí que estão da letra A à letra E? A letra C? Perfeito, a letra C. Não é a letra A, porque da teoria clássica de Henry Ford, assim como a letra B, a teoria da administração científica de Henry Ford, é a teoria do homem econômico. Ambos consideravam que o homem só se motivava exclusivamente pelo dinheiro. Aí é a letra C, né? A letra D, aí está repetida igual a letra B, né? Não é? E a contingencial a gente ainda nem viu, né? Mas também não tem nada a ver com isso daí.
A teoria contingencial, quando a gente estiver estudando, a gente vai ver que ela enfoca muito assim o ambiente e a tecnologia como diferencial competitivo das empresas. Então, agora, número 3. Caiu no cargo de tecnologista aí. O estudo nas organizações que constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas foi qual teoria? A letra E. Relações humanas. Perfeito, isso aí. Letra E, a teoria das relações humanas, que o tipo de liderança vai influenciar, né, na produtividade, no comportamento das pessoas. Isso aí. Bom, agora, número 4. Considere os dois agrupamentos abaixo, referente às teorias da administração e os resultados esperados da aplicação de suas teorias. Essa questão caiu na Fundação Carlos Chagas. Eu fiz uma adaptação, né? Porque tinha coisas assim, umas teorias que a gente não tinha estudado ainda. Aí essas 3 a gente estudou, dá para fazer. A administração científica, ela está relacionada à letra A, letra B ou C. Ou seja, a administração científica tem a ver com satisfação do operário, com a estrutura ou com a máxima eficiência? Máxima eficiência, letra C. Perfeito. A teoria clássica, aí sobra a satisfação do operário ou estrutura? Estrutura, letra B. Perfeito. Lembrando que estrutura é toda a departamentalização, subdivisão, que o grande sistema na empresa é dividido em setores, em subsistemas, né? As regras e tudo mais. E o item 3, que é a relações humanas, está ligado, então, sobre a letra A, satisfação do operário. Dessa maneira, que a gente pode marcar aqui, deixa eu ver, fica 1C, 2B e 3A, né? C, 2B e 3A. Aí pega aqui a letra E. Certo aí, gente? Certo, professora? Não. Ok? Então, tá bom. Aí a gente pôde, então, nessa aula, revisar um pouco da teoria, inicialmente da teoria das relações humanas, realizar essa atividade aqui para testar o nosso conhecimento. E, então, agora, eu vou voltar lá no slide da teoria das relações humanas. Ó. Será que o slide apareceu para vocês? Sim. Apareceu. Só para confirmar, se na aula passada eu passei essa teoria sobre os estilos de liderança, autocrático, democrático, liberal. Se alguém lembra? Passou. Passei? Então, beleza. Aí, só para revisar, as teorias sobre liderança, né? Elas surgem aí na teoria das relações humanas. E a primeira teoria é a mais fraquinha, né? Que considerava que a pessoa, se ela fosse líder em uma situação, ela seria líder em todas as outras. É a teoria dos traços de personalidade, que a gente diz assim, que é uma ficção. Porque a pessoa pode ser, na escola, ela ser a líder, na casa dela, ela não ser a líder, numa comunidade onde ela frequenta, numa igreja, ela ser líder. Então, não é que ela vai ser líder em uma situação, que ela vai ser líder em todas, tá? Mas essa teoria dos traços da personalidade surgiu, então, na teoria das relações humanas, né? Foi a primeira e, na realidade, a gente não utiliza, tá? Mas ela foi um conjunto de informações aí. A teoria sobre os estilos de liderança,
a gente também comentou na aula passada, é a que a gente utiliza muito nos dias de hoje, né? O estilo autocrático de liderança, a ênfase é toda no líder, porque o líder vai dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Então, o direcionamento todo vai para ele. Os liderados esperam tudo dele. Tá? No estilo democrático, o líder e os subordinados, eles constroem um processo junto. Né? Então, o líder propõe e os subordinados eles vão estar agregando, vão estar sugerindo, e o processo é construído junto. E no estilo liberal, a ênfase vai estar nos subordinados, né? Porque o líder só passa os limites, mas quem vai construir o processo, quem vai decidir, serão os liderados. Então, a gente, vamos dizer assim, deve ter comentado que não existe o melhor estilo, né, de liderança. O que vai existir é um tipo de liderança aqui que seja adequado a uma situação. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um grupo e esse grupo ele não detém muito conhecimento, esse grupo, vamos dizer assim, está cru de conhecimento, as decisões aí vão ter que partir de você. O que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quando. A partir do momento que esse grupo ele é trabalhado, né? Você treina, você conversa com esse grupo, as pessoas elas podem começar a ter uma evolução no seu conhecimento, né? De maneira que você possa consultá-las e começar a construir um processo junto, com base na bagagem, na experiência, né? E no desenvolvimento delas. Então, se as pessoas têm o que partilhar, se elas têm experiência, se elas podem ajudar a construir o processo junto, né? Então você está diante aí de um estilo democrático que pode funcionar bem. E se você tem, por exemplo, um grupo altamente desenvolvido, né? Um grupo altamente comprometido aí, você pode trabalhar aí a liderança liberal, passando os limites, e esse grupo aí vai estar atento a esses limites, né, a serem realizados. Em uma empresa, assim, a gente pode ter, por exemplo, um determinado setor, um líder mais voltado para autocrático, um outro setor pode ser que tenha um líder mais voltado para o estilo democrático. Isso vai depender muito da cultura da empresa. Lembrando-se que é difícil dizer o melhor estilo, né? Sempre depende do líder, do liderado, da cultura da empresa, né? Do que for. Aí, teorias situacionais de liderança. O líder é aquele capaz de se ajustar a um grupo de pessoas sob condições variadas. É justamente essa situação, né? Se você estiver como líder, é muito importante que você faça a leitura daquele grupo para você identificar qual será o melhor estilo para você influenciar as pessoas que ali estão, tá? A gente observa aqui os padrões de liderança, né? Você tem aqui do lado esquerdo do autocrático até o participativo. Então, começa aqui no item 1, o líder toma a decisão e comunica ao grupo. Aí o item 2, o líder vende sua decisão ao grupo, né? Sugestões e perguntas. O 3, o líder apresenta suas ideias e pede para o pessoal contribuir, né? E aqui no item 3 pode ser modificado de acordo com a entrega do grupo. No 4, o líder apresenta sua decisão alternativa, né? Pega sugestões e toma sua decisão. No 6, o líder apresenta o problema, recebe as sugestões do grupo e toma a decisão. No 6, o líder define os limites, né? E pede aí, né, o grupo para interagir e tudo mais. E o 7, o líder permite que os subordinados decidam, né? Dentro dos padrões definidos aí por ele.
Então, isso aqui, vamos dizer, é um contínuo, né? Ele pode estar variando muito. Talvez você não vai encontrar um que seja 100% autocrático, não vai encontrar um que seja 100% democrático e outro que não seja 100% liberal, né? Vai do autocrático ao participativo, né? É uma questão, é um contínuo, que vai podendo sofrer assim, mudanças, né? De acordo com o perfil aí do grupo. Então, a gente tem aqui que o estilo de liderança a ser adotado, né, vai depender das forças na situação, da força do gerente e da força no subordinado. Forças na situação. Seria assim, o tipo de empresa, a cultura dessa empresa, os seus valores, né? A eficiência do grupo, dos subordinados, o tipo de problema que vai ser resolvido, né? O tempo disponível para resolver o problema. Tem decisões, assim, que às vezes precisam ser tomadas num tempo muito curto, né? Que se fosse questionado ao grupo, talvez o momento daquela decisão se passaria e a empresa perderia por não ter tomado aquela decisão, né? A força do gerente. Então, o estilo de liderança a ser adotado vai depender dos valores pessoais do gerente, no que o gerente acredita, que são as suas convicções pessoais, a confiança que ele tem nos subordinados. Ele está mais voltado, ele está mais inclinado, né, sobre como liderar, a tolerância, né, para a ambiguidade, as coisas que acontecem no dia a dia. Olha, se eu tive um chefe sempre autocrático, então, eu tenho uma inclinação, pode ser que eu tenha uma inclinação para esse tipo de chefia. Se eu sempre tive uma chefia democrática, pode ser que eu me incline mais para esse tipo de liderança, no momento que eu for gestor. E o estilo de liderança a ser adotado está relacionado também com a força dos subordinados. Qual a necessidade daquele grupo de ter autonomia? Qual o desejo desse grupo de assumir responsabilidade? É um grupo que corre da responsabilidade, né? Ou que ele busca responsabilidade? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente está falando na capacidade de realizar uma entrega, de prestar contas. Tem gente que não suporta, né, essa questão de ter que prestar contas. Tolerância para a incerteza, né? É a questão dos riscos. Porque quando você está participando, você está construindo junto, você se expõe, né? E o resultado daquilo ali, né, teve a sua sugestão também. Se você ficar na boa e quietinho, você não vai correr risco nenhum, né? A partir do momento que você participa, as pessoas vão conhecer o que você pensa, sua capacidade, né, seu conhecimento, sua experiência. E aí você tem que tolerar o que? As incertezas. Sua compreensão, né, do problema, tá compreendendo o que se passa, né? Seus conhecimentos e experiências, né, dos subordinados, e o desejo que a pessoa pode ter, ela pode ter desejo e pode ter aversão em construir, em participar nas decisões. Então, gente, isso tudo aqui, né, tá ligado e envolve aí, né, a questão do estilo de liderança a ser adotado, para a gente poder concluir aí a contribuição da teoria, né, das relações humanas. Isso aqui daria um PEI também, né? Um diagnóstico, né? Um diagnóstico do estilo de liderança adotado pelo setor tal da empresa tal. Você pode fazer um diagnóstico com base nisso. Qual o estilo de liderança a ser adotado? Se você observa que as pessoas gostam, né, de assumir riscos, responsabilidade, gostam de participar, que elas têm bagagem, que elas procuram se desenvolver e tudo mais, você percebe que seria um estilo mais voltado para o lado democrático liberal. Então, a teoria das relações humanas é uma teoria bem interessante
E não existe só o PEI, né? Porque o PEI é assim, é a prática de um determinado conteúdo em uma empresa, né? Que pode se dar da gente, no nosso caso aí, a gente vai aplicar o processo administrativo, vai avaliar aí se o processo administrativo a empresa utiliza, né? O planejamento, a organização, aí a direção e o controle. Mas, assim, tem muitas coisas, né, que a gente pode estar aplicando, e por isso que todo semestre vocês vão ter um PEI aí para estar praticando. E não fiquem preocupados com o PEI, porque nesse primeiro momento aí, no primeiro bimestre, é só entregar até aquele item metodologia. Depois, assim, é interessante que uma pessoa do grupo participe dessa empresa, né? Que vamos supor assim, tudo correndo bem, a gente retornando aí no segundo bimestre, né? A gente tem que estar acompanhando aí o governo do estado, o que vai decidir, essa questão de ter respirador para as pessoas poderem voltar ao trabalho e acontecer qualquer coisa, a pessoa poder ser atendida, né? Mas a resposta ao problema de pesquisa, tendo uma pessoa que participa da empresa, né? Ela pode estar conversando com o grupo, né, interagindo, né, para poder descobrir a resposta ao problema de pesquisa. Tendo alguém que trabalha na empresa, vai ser assim, um grande facilitador, tá? Mas isso daí vai ficar para o segundo bimestre, né? A gente vai ver como que vai ficar toda essa historinha, mas seria assim, por aí, né? Tá registrando que com 10 minutos vai encerrar aqui a sessão, tá? Bom, sobre esses itens aí que a gente falou, sobre esse meu último comentário, alguém gostaria de falar alguma coisa? Que a gente vai entrar em comunicação, né? Mas se não falar agora, pode falar depois também. Bom, a teoria das relações humanas, ela valoriza essa questão da participação. Aí você imagina, você, né? Como que você vai poder participar na empresa? Como que você vai poder contribuir para a empresa, né? Saindo daquela lógica, né, da científica e da clássica, que quem poderia contribuir seria da nível intermediário, né, institucional, que o nível operacional caberia apenas a execução. E a teoria das relações humanas entra em choque, né? Ela considera que as pessoas têm que participar para construir juntos e assim se motivar. Eu não posso dar só a oportunidade da pessoa participar, eu tenho que dar as condições da pessoa participar. E faz parte dessas condições a comunicação. Como gestor, né, eu passar a informação, né, eu me comunicar sobre o que a empresa está fazendo, né, as metas, está conversando sobre os processos aí, de maneira a munir o colaborador de informações que ele vai relacionar com as experiências já vividas, com o conhecimento que ele tem e dar uma devolutiva por meio da comunicação da participação. Então, a comunicação na teoria das relações humanas é a troca de informações entre indivíduos. Que indivíduo? O gestor com subordinado, subordinado com subordinado, subordinado com gestor. É tornar comum uma mensagem ou uma informação. A linguagem é um código e é reforçada por gestos, por símbolos, sinais, né? E a comunicação é um fenômeno social e foca o desenvolvimento do grupo. Uma maneira de você desenvolver o grupo é sempre estar passando o quê? O que está acontecendo com a empresa, quais são os objetivos, porque os objetivos de uma organização vão justificar as suas ações naquele momento. Tá? Se, por exemplo, eu quero queimar uma pessoa, eu pego e falo assim, olha só, tem a reunião, eu não posso participar, faz o seguinte, vai lá e participa para mim, a reunião é daqui a 10 minutos. Só que eu não disponibilizo nada de informação para essa pessoa.
Pensou? E essa pessoa vai para essa reunião, se ela ficar calada o tempo todo, o pessoal vai, os participantes vão falar assim, poxa, veio a reunião, mas não deu nenhuma contribuição. Se ela arriscar em falar, como ela não tinha as informações, ela pode falar coisas que são indevidas, né? Então, ela vai acabar o quê? Se queimando. É uma forma que é usada taticamente para, às vezes, queimar, né? Uma pessoa. Então, a teoria das relações humanas, ela fala o inverso, que tem que haver comunicação para munir as pessoas de informação, e daí elas poderem participar. A teoria das relações humanas mostrou que a comunicação dentro das organizações são falhas e compeliu os administradores a... Então, ó, na época de 1930, né, a teoria das relações humanas, ela já tinha percebido a falha na comunicação dentro das organizações. E, até hoje, a comunicação ainda é falha nas organizações. Tá? Quer dizer, é um grande desafio. Eu estou trabalhando a disciplina metodologia com o 7º período e tem uma aluna que ela está estudando a comunicação dentro de uma organização, né? Justamente porque ela quer contribuir para tornar, né, a informação mais acessível lá para as pessoas. Então, sobre a comunicação aqui, ela é falha para a teoria das relações humanas e compeliu os administradores a assegurar a participação das pessoas dos escalões inferiores na solução de problemas da empresa. É ao contrário da administração científica e clássica. Então, as pessoas que ali trabalham, se elas tiverem informação, elas devem contribuir, elas devem participar e construir junto. Os administradores devem incentivar franqueza e confiança entre indivíduos e grupos nas empresas, né? Tornar a informação assim, transparente, né? Para isso dar confiança, né? E a pessoa ficar estimulada, então, a participar. Aqui, agora aqui o próximo. Quais são os propósitos da comunicação? Para que ela serve? E por que estudar? Qual a sua importância? Proporcionar informação e compreensão necessários para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas. Você saber o que fazer, por que fazer, né? Como fazer, qual é o motivo, por que está fazendo isso? Proporcionar as atitudes necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos. Isso vai gerar o quê? Um espírito de equipe e melhor desempenho das pessoas nas tarefas relativas ao cargo que ela ocupa. Tá? Então, aí a importância da comunicação. Você vê que é um grande desafio, né? No dia a dia aí, das empresas, né? Aqui, por exemplo, a gente se comunica com vocês, às vezes nem todo mundo tem um entendimento do que não é. Você vê que é um desafio que persegue a gente, né? A todo momento. Né? Você vê, às vezes o professor fala uma coisa, o aluno entende outra. O aluno fala uma coisa, o professor entende outra. No dia a dia. Então, daí a necessidade, né, da gente trabalhar a questão da comunicação, sempre que possível escrita, transparente, né, para todo mundo. Se precisar recorrer, se precisar voltar, você ter algo ali palpável, que você possa mostrar, olha, está escrito, não está escrito, né? A questão da formalização, né? Comunicação formal, tá? Evita muito aquele disse, não disse, né? A importância de utilizar os canais formais de comunicação, tá? Para respaldar, né? Igual, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, que mudou muito a nossa rotina, né? Eu trabalho, né, durante o dia numa empresa e a gente tem reunião, né, muitas reuniões, a gente faz muitas coisas, mas tudo está sendo gravado,
tudo está sendo usado, os canais formais de comunicação, porque são tantas coisas que se a gente descuidar, depois a gente precisa ter alguma coisa para respaldar a gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está acabando o nosso tempo aí. Será que o pessoal dormiu? Não, não. Estamos aqui. Tá aí? Ah, então tá bom. Me deixa sozinha não, hein, gente. Aí, pessoal,